Boa noite, amigos, como estamos? Mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus. Obrigada, amigos de sempre. Hoje nós vamos pedir a Jesus mais uma vez que nos envie bons espíritos para nos auxiliarem nos estudos desta hora. Que nos abençoe e nos inspire e nos proteja, a todos nós. Hoje nós vamos estudar do livro da coleção Fonte Viva, que é a coleção que nós estudamos, do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, a lição Por que dormis? E esse é o versículo destacado por Emmanuel. E disse-lhes: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus, disse Jesus, e Lucas anotou, Lucas 22, 46. Portanto, meus irmãos, Jesus já nos chamava os apóstolos à atenção para que estivessem sempre despertos, sempre acordados para as necessidades da vida, para todos os momentos em que a gente tem que decidir as questões eternas, as questões da nossa vida para a frente, do nosso espírito. Portanto, esse acordar, esse estar desperto, é em relação ao espírito. Ele não fala do corpo, porque dormir todos nós precisamos, é óbvio, né? Todos nós dormimos, mas nós não podemos estar dormindo em espírito, porque o nosso espírito deve estar sempre desperto. O espírito não dorme, o espírito está sempre desperto. Portanto, quando Jesus disse, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Foi uma chamada para essa questão do espírito que descansa, ou até mesmo do corpo que descansa por muito tempo. E começa a lição da seguinte maneira: nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. Isso é muito importante, nós não podemos deixar acumular as nossas obrigações, porque todos estamos aqui obrigados a praticar o bem. Se nós praticamos o mal, é por livre e espontânea vontade e está incerto no nosso livre-arbítrio, porque, na verdade, estamos aqui para progredir, e para progredir precisamos praticar o bem, não é? Então, não podemos nos descansar em cima do mal do outro, da dificuldade do outro, enquanto nós descansamos em situações acomodatícias, como nos diz Emmanuel, em detrimento das atividades do bem, que é a nossa obrigação. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, diz Emmanuel, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Essa passagem se deu nos momentos que antecederam a crucificação. Jesus, depois da última ceia, se reuniu com os 2 apóstolos, que eram muito chegados com ele, se não me engano, Mateus e Pedro, e foi até o horto orar. E chamou esses apóstolos para orar com ele. No que ele percebeu ao estar invocando o nome do nosso Pai, orando por aquele momento de passagem tão difícil, de momento tão difícil, ele percebe que os companheiros dormiam. E ele diz então, por que estás dormindo? No momento tão frágil, tão delicado da passagem do Cristo até nós. Então ele passou por aquela
momento que antecedeu a sua crucificação, contando muito pouco com os seus apóstolos. Foi, inclusive, essa passagem o começo do afastamento deles, como nós vamos ver adiante. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. Ele não falou nada sobre isso, não justificou. Olha, nós estamos num momento difícil, nós estamos sofrendo essas dificuldades, vocês precisam estar orando conosco. Não, ele não disse nada disso. Ele simplesmente disse: por que dormis? Porque não era o momento de dormir. E o espírito há de estar desperto para as dificuldades que nós temos que passar neste momento de encarnação, principalmente naquele momento em que Jesus estava há pouco tempo de ser crucificado. E ele sabia por evidente. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Portanto, o Cristo não veio até nós para apenas encontrar velhos amigos. O Cristo veio até nós exatamente para nos resgatar, nos livrar do mal que estávamos chafurdando e chafurdamos ainda. Ele veio até nós para nos ajudar a encontrar o caminho que estávamos perdidos e ainda estamos perdidos, porque já tem 2023 anos que Jesus chegou até nós e, no entanto, muitos de nós, a maioria, ainda se perde nos caminhos. Portanto, é com tristeza isso, que nós vemos, nós constatamos que estamos ainda muito atrasados diante da evolução que o Cristo espera de nós e que o alto espera de nós, que o nosso Pai espera que cheguemos lá bem mais evoluídos do que entramos na encarnação. Portanto, o progresso é a lei da nossa vida. Toda vez que nós conversamos aqui, nós falamos, parece até uma repetição, mas na verdade não é, porque a lei primordial de todo ser encarnado é progredir, é se livrar de todas as imperfeições. Ele tem que se livrar das más tendências, diz a doutrina espírita. Os espíritos superiores nos respondem que todos nós estamos cobertos de um passado muito nebuloso e pelo fato de estarmos encarnados, é óbvio que temos a encarnação como um compromisso para cumprir a nossa linha de ação, nos pagando as nossas dívidas, pagando os nossos débitos. Não podemos contrair outros, dormindo na hora do trabalho. Portanto, diz Emmanuel, o aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino. Ele está aqui para trabalhar, para Deus, para o nosso Pai Celestial, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor. O Cristo foi crucificado, o Cristo ressuscitou, voltou à pátria espiritual e continua em resgate conosco. Ele está em serviço redentor para o resgate total das criaturas. O Cristo, nosso Mestre, continua trabalhando, porque ele disse: eu trabalho até hoje e o meu Pai trabalha também, ou meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Portanto, não há descanso para quem tem compromisso com a espiritualidade. Recordando a prece em Getsêmani, somos obrigados a lembrar
que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo, inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Portanto, o sono é da alma. Inúmeras comunidades cristãs, criadas em cima da doutrina cristã, sob alicerces cristãos, diz Emmanuel, permanecem essas comunidades dormindo nas convivências pessoais, na vida do dia a dia, ao invés do progresso, buscam o descanso. Nos mesquinhos interesses, ou então não estão no descanso do corpo, mas estão buscando mesquinhos interesses que só dizem respeito à pessoa que age assim, né? Por interesse. E o interesse, já dissemos, é o mais negativo, mas se podemos escolher um que os amigos espirituais escolheram, é o interesse pessoal, de efetivamente colocar o nosso espírito em busca de interesses pessoais, ou então nas vaidades efêmeras, porque tem pessoas, tem homens, mulheres, crianças, não importa. As nossas imperfeições não têm sexo e não têm idade. Nós podemos nos libertar delas assim que tomamos consciência do nosso ser eterno. E precisamos trabalhar isso com urgência. Não podemos não podemos deixar para amanhã. Nós temos que fazer imediatamente, porque o nosso tempo é curto. O tempo de encarnação é pequeno. Então, esse tempo de encarnação é que nós temos um trabalho para fazer e temos que apresentar. Quando nós chegarmos à parte espiritual, deveríamos apresentar a nossa bagagem, o que nós estamos levando. E será que eu estou levando ainda o meu velho egoísmo? Será que eu estou levando as minhas vaidades antigas? Ou será que eu já consegui me libertar, em parte, dessas minhas imperfeições, dessas minhas fraquezas? Será que eu estou com Jesus integralmente ou só em parte? Enfim, muitas perguntas se impõem e Jesus realmente quer saber. Ele coloca: será que permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras? Tudo isso é passageiro. Nós temos que nos ocupar das coisas eternas, das coisas que vão ficar. E o que mesmo vai ficar? O nosso espírito, que há de continuar, de prosseguir. Tudo mais é passageiro. Continua Emmanuel. Falam do Cristo, ou seja, a comunidade, essas comunidades cristãs que nascem em cima do cristianismo, mas não se ocupam da transformação moral, falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. É triste isso. Vivem como se fossem sonâmbulos. Falam do Cristo, estão em cima da doutrina espírita, melhor dizendo, da doutrina cristã. Muitos da doutrina espírita, levando a palavra às alturas, mas não cumprindo a palavra, só falando de lábios, pronunciando todos os mandamentos que se encontram nos livros cristãos evangélicos, mas não cumprem o que estão dizendo, nem o que estão aprendendo, se é que aprendem, porque, na verdade, se não cumprem, é porque apenas falam e descartam,
não cumprem, nós temos que cumprir. Nós precisamos estar com as palavras de acordo com os nossos comportamentos. As palavras têm que estar ligadas ao que nós fazemos. Para não acontecer, como diz Emmanuel, de vivermos como sonâmbulos, inconscientes do que fazemos e dizemos, para despertar tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho. Vamos buscar a nossa transformação moral, vamos crescer para Deus, vamos ser mais amanhã do que hoje. Vamos pedir ao Pai, se tivermos dificuldade, vamos orar ao Pai. Pai, ajuda-me amanhã a ser melhor do que hoje. Pai, tem misericórdia da minha pequenez. Vamos orar, vamos pedir ao Pai. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho. Trabalhar no bem do próximo, trabalhar na nossa transformação moral, trabalhar no bem da humanidade, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência, diz Emmanuel. Porque tudo a nossa consciência há de nos cobrar. Não é Deus, nosso Pai Celestial, que estará lá com o dedo apontando, você fez isso, você fez aquilo, você está culpado, você é condenado. Não, absolutamente. Nosso Pai Celestial é uma energia poderosa. E diz o Livro dos Espíritos, está lá a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta a Kardec, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, dizem os espíritos superiores para nós, nos ensinando. Portanto, Deus não está um velhinho de barba nos apontando o dedo, sentado num trono, não. Ele não é um ser como nós, ele é uma inteligência suprema. Ele não é de corpo como nós, corpo e alma, não, absolutamente. Vamos acreditar que, na verdade, Deus é inteligência, Deus é luz, Deus é energia, Deus é o sol, Deus é toda a criação, Deus é tudo. Tudo que nós vemos de criação é o nosso Pai. Ouçamos, portanto, isso, a interrogação do Salvador. Por que dormis? Por que dormis? Portanto, quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos e fantasias. No sono da alma, quando estamos ainda cheios de ilusões da matéria e o mundo que nos chama, nos atrai e depois nos trai. Amigos, vamos viver para Deus, vamos atender ao chamamento de Jesus. Levanta-te e anda, disse Jesus. Portanto, quantas vezes ele disse isso? Aos que curava, levanta-te e anda. Até a Lázaro, levanta-te, sai para fora. Sempre mandando estar em movimento os irmãos que estão parados. Sempre nos lembrando que é no movimento para o alto que vamos encontrar a nossa libertação do mal que ainda habita em nós. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos sustente, meus amigos. Até a próxima semana, se Deus quer.